boa tarde. Eu estimo que você esteja bem. Todo mundo em processo de melhorar. E hoje eu tenho certeza que você vai ganhar o maior presente, um dos maiores presentes da sua vida. Porque em comemoração aqui aos 2 anos da Astral TV, aniversariante do mês, mas o presente hoje é nosso. Hoje nós vamos entrevistar 2 pessoas iluminadas, maravilhosas, que fazem um estudo sobre a música, trabalham com a música e que precisamos valorizar, né? Todos os instrumentos musicais, a musicoterapia, e todos vão ganhar esta energia positiva no dia de hoje. Quero apresentar Gratidão, Renata, Gratidão, Rodrigo, um casal maravilhoso. Renata Sanfilippo, pianista, idealizadora da Orquestra de Flauta Doce Sofia Helena, professora, musicoterapeuta, flautista. O Rodrigo Domingos, compositor, músico, compositor de orquestras, né? De músicas orquestrais, é isso mesmo? Isso mesmo. E trouxeram flautas, e o assunto hoje é deles. Então, eu vou agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada. E esse tema é muito importante porque a música cura a alma. Sim, é verdade. É verdade. Renata, como que você se aproximou da música? Como que você sentiu que deveria ser professora? E depois a gente vai falar um pouco sobre a Orquestra de Flauta Doce, a Sofia Helena, que é uma história maravilhosa. Obrigada, obrigada. Uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, a música foi apresentada para mim, a primeira pergunta, né, que você fez, desde pequenininha. Minha mãe é italiana, né, de família de músicos, aqueles músicos que falam, que cantam, aquelas músicas populares italianas, né? E eu tive, assim, até a honra de poder tocar umas tarantelas com um tio meu velhinho, que ele estava já tio da minha mãe, né? Que a gente tocava, eu era adolescente, a gente tocava na garagem dele com os amigos dele lá, ele na sanfona dele e tal. E eu lá, eles me arrumaram um teclado pequenininho e tarantela a tarde inteira e vinham, né? Que gostoso, né? Nada melhor, né? Mas assim, essa coisa de música é muito forte na minha mãe, apesar que meu pai sempre amou música também, mas a minha mãe era assim, apaixonada. Então ela dava brinquedinhos musicais, dava pianinho, dava flautinha. Então eu tive muitos exemplos bons de pequena. Então, assim, a gente cresceu no meio musical, sabe? E quando eu fiz 6 anos, a minha mãe fez, assim, os meus pais fizeram um sacrifício na época bem grande de financiar durante muito tempo aí um piano, foi o nosso primeiro piano. E aí começou. O que você falou, né? A mãe incentivar. Incentivou. Então, é isso que eu falo, né? Porque aqui a gente tem um público extenso, né? Uhum. Então, as avós, as mães, os pais, né? Os amigos, incentivarem a música. Para mim, a música teria que entrar até em currículo escolar, sabe? Antigamente tinha tinha mais nas escolas públicas e tiraram, infelizmente. Exato. Né? Infelizmente, porque eu cheguei a fazer flauta numa escola que eu estudei de pequena. Hoje em dia já não tem mais, né? Exato. Eu dou aula numa escola que tem a flauta, tem música, mas é uma escola particular, né? Então... exato. Então, mas assim, eu sei que apesar de já ter a orquestra Sofia Helena, mas me passa aqui na mente que de repente o universo aí vai escolher vocês dois para fazerem uma grande ONG musical, né? Quem sabe? Eu gosto, viu? Não é? É um projeto muito legal, né? Verdade. Mas tudo é direcionado, né? Renata, você começou a tocar piano com 12 anos? Não, com 6. Com 6? 6. Eu tinha 6 anos. Com 12? Com 12 eu entrei no Conjunto Sofia Helena, né? Mas eu conheci a tia Sofia um pouquinho antes, né? Você me perguntou também quando que eu descobri que eu queria ensinar. Exato. Né?
Pra mim foi desde Desculpa, sempre. você entrou no conjunto Guiomar Novaes. Guiomar Novaes. Aí você falou Sofia Helena. Aí eu falei Sofia Helena, é verdade. Mas tá vendo que a gente já ia chegar na Guiomar, né? Mas ela quis aparecer, agora vamos então... Não, nada errado, né? Me enganei. Mas assim, quem foi então a dona Guiomar Novaes? Guiomar Novaes foi... para quem não conhece ou nunca ouviu falar, foi a maior, a melhor, mais conhecida pianista do mundo do século passado. E assim, imagina, gente, para ela ser melhor do mundo, ela tocava muito bem mesmo. E ela foi professora da tia Sofia. Da tia Sofia. Que foi minha professora. Então é assim, né? Quando eu conheci a tia Sofia, eu entrei na Escola Municipal de Música, que existe até hoje, né? Então fiz piano, tinha a flauta, que eu já tocava flauta, comecei no EMIA, né? E conheci essa maravilhosa senhora quando eu entrei. Acho que eu entrei com 11 anos na escola municipal e conheci a tia Sofia, que já fazia trabalhos lá. E eu amava a flauta doce. Então tinha um conjunto pequenininho lá de quem estudava na escola, né? E eu conheci a tia Sofia naquele meio, meu irmão, né, que sempre estava presente também, ele faz música até hoje também. Eu tenho um irmão 10 meses mais novo que eu, que caminhou no mundo da música assim durante um tempo na minha vida. E ela viu que a gente gostava, que a gente se interessava, que estudava, que lia muito bem já a partitura, e introduziu a gente no conjunto dela, que já existia, que chamava Guiomar Novaes, que eu fiquei durante mais ou menos 20 anos nesse conjunto, só isso. Então, a Sofia Helena fez esse conjunto de flauta para homenagear a professora dela, Guiomar Novaes. E você, seguindo o mesmo caminho de luz, a Renata fez a orquestra, né? Me inspirei totalmente. Inspirada mesmo, né? E iniciou então a orquestra de flauta doce Sofia Helena. Sim, porque assim, quando eu entrei no conjunto de flauta, eu acredito que foi mais ou menos com 12 anos, eu achei aquilo maravilhoso. Tinha até umas músicas que eu não conseguia ainda tocar, que eram bem mais difíceis, mas eu me esforçava muito, eu estudava, e assim, a gente com esforço consegue. Eu era mais nova, eu e meu irmão, quando a gente entrou. A maioria já tinham adultos no conjunto, né? Então... mas assim, eu cheguei para a tia Sofia e falei, olha, tia Sofia, porque ela me contou que ela tinha homenageado a professora dela, né? Eu falei, olha, um dia eu vou ter um conjunto com seu nome. Aí ela se emocionou, né? E falou, nossa, e eu não entendi naquela época como pegou fundo nela isso, sabe? Mas é porque eu já amava dar aula com 12 anos, já dava aula para minhas amiguinhas na escola, de graça mesmo, eu catava elas e falava, vamos aprender alguma coisa aqui no piano? E é muito bom, porque às vezes um ato nosso, né, uma palavra, né, um sorriso, pode mudar tudo, mudar a vida de uma pessoa, como pode destruir também, né? É verdade. Então assim, a Sofia Helena, você fala com tanto amor que a gente já se sente até amigo também, assim, acolhido, né? É verdade. Então esse programa também, além de agradecer, homenagear a professora pianista e o compositor, que já vai falar, né? O músico Rodrigo, também é uma homenagem para a dona Guiomar Novaes e para a Sofia Helena, né? Que bom. Porque nós precisamos relembrar, lembrar e ter informação de quão importante é a música. É verdade. Tocar instrumento eu não tenho esse dom nenhum, mas assim, tem instrumento mais fácil, eu sei que todos precisam de dedicação, estudo, né? Empenho, disciplina. Que nem vocês são DDD, disciplinado, dedicado e determinado, né? Precisa ser, né? Mas assim, tem algum instrumento, Rodrigo, mais fácil ou mais complicado? Olha, sempre tem aquele que demanda um pouquinho mais de atenção, a técnica, né? Todos eles têm a sua dificuldade, você não consegue compreender isso até você estar imerso no mundo daquele instrumento. Né? Você começa, por exemplo, a aprender um instrumento,
Olha, eu vou dar um exemplo muito interessante. O piano um dos instrumentos, se não for o instrumento mais completo que existe, né? Se você vai compor para uma orquestra, o piano é tudo. Ele tem todos os instrumentos ali na sua tessitura, né? E é um dos instrumentos mais difíceis. Você atinge níveis, né, se você estudando, você atinge níveis absurdos musicais, né? Você tem vários ícones mundiais assim que você escuta e fala assim, nossa, isso é maravilhoso. Porém, para aprender, ele é extremamente fácil. Por quê? Porque você esbarrou o seu gatinho. Se ele pisar no piano, sai nota. Você faz 3 notinhas, já faz um acorde. Né? Então é interessante que com um dedinho você toca uma música reconhecível. Olha, olha, né? Interessante. E aí você vai entrando, né? Vai se aprofundando no caso. E aí quando você percebe, é um mundo absurdo em termos de dificuldade. Aí você, por exemplo, tem o violino, ou mesmo o violão, que você vai tocar no começo, e você vai tocar, porque precisa de força, não sai a nota naturalmente, né? Então, cada um tem a sua dificuldade no seu momento, etc, né? Então, eu acho que seria até uma injustiça para os músicos falar, esse aqui é mais difícil ainda, porque você não conhece, você não conhece o violoncelo. Não foi a intenção nossa aqui. Mas eu acho que todos eles têm muita dificuldade, mas tem aqueles que são... Nossa, você fala assim, nossa, o violino é extremamente difícil, por exemplo. Mas é o que a alma chama também, né? Não tem jeito. Quando você tem aquele dom, aquela missão de tocar. Você já tem uma como se fala, uma intimidade natural com aquilo. Mesmo sendo difícil, parece que as coisas se encaixam. Verdade. Né? Então, tem que gostar, mas tem que estudar muito para chegar em níveis altos. E parabéns, homenagear também todos os musicistas, né? As orquestras e todos os alunos também, né? Sem dúvida. Bom, eu tô amando, vocês estão gostando? Eles falam do que eles mais amam, então agora a gente vai para um intervalo e volta em seguida, até já. Olá, sou Lúcia Akuma, terapeuta holística, e hoje venho te apresentar e te convidar a conhecer o meu Instagram, @akumalúcia, ou lá pelo WhatsApp 11 98859 5435 para tirar as suas dúvidas sobre a radiestesia radiônica e a importância de mantermos a nossa boa energia, de darmos atenção aos nossos antepassados, porque às vezes um bloqueio que você está passando, nós temos condições de ver a origem da onde vem esse bloqueio. Se é seu, se é de crenças limitantes, ou se tem algum antepassado necessitando de alguma luz, alguma ajuda, preocupado com você. Aguardo você para a gente tirar todas as suas dúvidas. Gratidão. Olá, depois desse recado maravilhoso, vamos continuar com esta bênção do dia de hoje, que é Renata Sanfilippo e Rodrigo Domingos, que a gente estava falando, Rodrigo, até homenageando todos os músicos, né, e todos os instrumentos musicais. Quero falar um presente que o Rodrigo também, por mérito, né, foi reconhecido em Viena, na casa de Mozart, foi reconhecido em Portugal e agora está sendo reconhecido aqui no Terapias e Saúde no Brasil. Mas a importância, né, de reconhecer o trabalho dos músicos, né? Do compositor. Do compositor, porque o Rodrigo é compositor de câmara. Pode explicar um pouco, Rodrigo, como foi esse prêmio em 2019? Sim. Eu me enveredei mais, né, principalmente, vamos dizer assim, para música de câmara e músicas para orquestra, né? Composições sinfônicas. E para música de câmara são pequenos conjuntos de instrumentos, né? Por isso tem esse nome, porque antigamente era apresentado em pequenas câmaras, pequenas salas, né? Com poucas pessoas, com instrumentos que fazem parte da orquestra. Então você tem quarteto de cordas, você tem o trio piano, cello e violino, trio, quarteto de clarinetes, enfim, isso né, seria conjuntos de câmara. E aí eu me enveredei mais para essa parte, né?
embora a gente faça uma fusão de música popular, que na verdade isso não existe, né? Essa questão de música popular e música erudita está cada vez mais tênue essa diferença, porque na verdade a nossa música erudita ou clássica hoje era a música popular de antigamente. De antigamente, É né? verdade. É verdade. Você tem as suítes de Bach, etc. Mesmo Mozart, né? Compunha os divertimentos de Mozart, por exemplo, eram peças que hoje, nossa, que maravilha, e são maravilhosas, mas era para o pessoal estar se divertindo ali e o pessoal tá tocando aqui. Ou as suítes de Bach são danças, então ele compunha aquelas coisas espetaculares para o pessoal dançar. Sim. Então, né? Então realmente eu tive a oportunidade de participar, né, de uma competição de composição que foi em Viena, na Áustria, né? A competição chama Classic Puri Viena, né? E aí eu tive a grande felicidade de vencer, né? E fui lá mesmo receber o prêmio no concerto de premiação na Mozart House, né? No centro de Viena, e foi muito emocionante. Assim. Com certeza. Tá disponível inclusive lá no meu canal do YouTube, Rodrigo Domingos, chama Lamento da Alma, né? Para piano e cello, né? E foi isso, foi maravilhoso, espetacular. E depois, como você também tem cidadania portuguesa, você recebe. Portugal te homenageou também por esse prêmio. Exatamente, de lá direto eu fui a Portugal, né? Recebi esse convite para fazer até uma palestra e um recital, né? Porque eu sou violonista também, de formação clássica, né? Eu acabei fazendo a USP, a ECA. E aí eu fui lá fazer e eles também me homenagearam, né? Por descendência portuguesa. Né? E eu fiquei muito feliz, foi assim, é uma valorização que assim, mantém a sua inspiração no alto, né? E a sua intenção de continuar seguindo esse caminho que não é fácil. Desafiador. Não é fácil. Então você fica, né? Eu agradeço muito. Principalmente aqui, né? Exato. Infelizmente. E que seja então o início, né, dessa chamada de atenção, né, para valorização do músico, do compositor, né, das músicas clássicas, como você disse, que eram as músicas atuais na época, né? Que é maravilhoso. Existe, agora para Rodrigo e Renata, você como músico e você como musicoterapeuta, existe um instrumento, não desvalorizando os outros, claro. mas um instrumento específico para trabalhar na musicoterapia, né? Ou algum tipo de música, algum compositor, Mozart, Chopin, e você também, a sua opinião, Rodrigo? Sim. Olha, tem vários, depende muito do que você quer trabalhar, depende de muitos fatores. Se a pessoa tem ansiedade, se a pessoa está depressiva, se a pessoa ela tem alguma patologia. Então, para cada patologia tem um tipo de música específica, tem um instrumento que vai desenvolver naquela pessoa uma sensibilidade ou alguma coisa diferente do que numa outra que não tem, né? Então, existem instrumentos até tibetanos, sabe? Uns congos, umas coisas que você toca e reverbera a nota e dá vários harmônicos, né? Que são outras notas. Aquilo lá, para algumas pessoas que têm, por exemplo, ansiedade, é uma massagem na alma. É uma massagem. Nossa, gente. Então, assim, e se você quer trabalhar com uma pessoa em especial, uma pessoa só, não um grupo, né? Não um grupo, você pega uma coisa mais generalizada. Você tem que estudar o histórico sonoro da pessoa, né? Então você procura saber o que ela ouvia quando era criança, como foi a vida dela, se ela morou em cidade ou sítio, tudo isso influencia pro histórico sonoro dela. É incrível, entendeu? Né? Sim, incrível. Sim, perfeito. E depende muito disso para você poder trabalhar a música com a pessoa, entendeu? Mas é muito interessante. Mozart é muito, que nem ele falou, Mozart é muito usado para criatividade, para criança, para raciocínio, para poder ele ter mais... Literalmente expande o cérebro, para estudar, principalmente para as crianças. Se os pais soubessem disso, ia fazer ouvir Mozart pelo menos uma vez, 1 hora por dia. É como remédio. Durante o dia, eu digo, né? Exato. Eu digo, você precisa ter tempo para você antes da vida te cobrar. Sim. Né? Então, assim, 1 minuto é melhor do que nada dele. Se for pro celular ainda... Não dá nem tempo de fazer 3 respirações. Sem dúvida. Mas
faça que nem remédio, ouça Mozart vi. uma vez por dia, né? Uma horinha. 3 vezes ao dia. Verdade, como se fosse uma dose diária de remédio para a alma. Faz tem muito todo bem. sentido. Aliás, não é remédio, né? Porque remédio trata Exato. e música cura. Muito bem colocado. verdade. Muito bem colocado. Eu adoro, porque as terapias complementares, a gente fala aqui, nada substitui tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Não, Porém, tudo trata. E as complementares, integrativas, né? Que eu também não concordo com o termo alternativo, para mim é complemento e Perfeito. integrado, Nossa, achei né? perfeito. É verdade. Alternativo eu não gosto. Então, a musicoterapia, a orquestra, que seja a cura complementar, a cura integrativa no que você está precisando. Claro, é uma somatória, não é isso mesmo. E também, então, Mozart para todos. É ótimo. Isso Mozart, aí como é uma- tem. Desculpa. Pode falar. É que como Mozart realmente tem uma característica muito cristalina, né? A música de Mozart, ela é muito direta, né? É clara, ela é, eu não diria, não é simples, mas ela é cristalina. Até para tocar Mozart, né? Diferente, por exemplo, de um Rachmaninoff ou algo mais complexo, que também tem suas dificuldades técnicas, em termos de piano, né? Porque Mozart era basicamente pianista, né? Embora ele tocava muitos instrumentos, compôs, mas ele... Mozart tem uma característica de ser muito cristalino, então o pessoal fala que é difícil, mesmo sendo, né, daquela forma, é muito difícil tocar Mozart porque qualquer coisinha vai aparecer. Então, né, e isso daí é muito importante, por exemplo, o cérebro de uma criança. Sim. As informações, esses incentivos sonoros para o cérebro, vai fazendo com que ele perceba 1 milhão de coisas. Né, tessitura, tudo. Sensibilidade, Ativa tudo. intenção, memória, concentração, tudo. E se você coloca aquilo desde pequenininho, porque o cérebro da criança, né, é uma esponja. Exato. Então tudo que você coloca, certamente isso vai... Olha, você vai ter, né? você vai ter uma criança com mais facilidade em exatas, mais comunicativa, mais sensível. Mais sensível. Né? Mais humana. É impressionante como isso daí realmente é interessante. É terapia. Porque eu acredito assim, até é bom você falar disso, né? Até incentivar os pais, os vizinhos a dar esse presente para a criança. É verdade. Porque assim, uma coisa que é pessoal aqui, não tem nada a ver, mas eu odeio, eu nunca gostei de dar revólver e espada para criança. Então. Porque você Então, estimula preferia outros dar. lados, né? Já dei um pianinho para minha filha. Ótimo. A mãe É a melhor arma. A amiga da minha mãe era pianista, né, professora, e ela ficou doida. Ela falou, mas você vai fazer ela estragar todo o piano. Eu falei, mas pelo menos é um pianinho, né? É melhor do que outras coisas. Mas né? as coisas sérias, de verdade, começam assim. Exato. De verdade mesmo. Exato. Né? É essa percepção que você tem, mesmo que você não perceba alguma coisa, né? Algum talento que as pessoas chamam, né? Ali, mas se você coloca aquilo, mesmo que a criança não tenha, aquilo vai mudar drasticamente pro bem. A gente, de uma certa forma, a gente usou com o nosso filho, que hoje ele tem 19 anos, né? Mas desde na barriga, imagina? Filho de músicos, eu ouvia o tempo todo. Eu comprei um livro de Mendelssohn para tocar enquanto Mendelssohn é um compositor. Um compositor, né? Para tocar enquanto eu ainda estava grávida, né? Enfim, e ele, assim, eu comecei a dar aula com 1 mês que eu já tinha tido ele, eu já estava dando aula, eu colocava ele num cestinho do lado, ele com aquele zoião, assim, olhando, feliz, assim, ele curtindo aquilo. Então, ele cresceu nesse mundo musical, né? Musical. E fiz questão disso, porque eu já tinha estudado sobre isso, sabia que isso fazia bem, e para mim, né, não foi nenhum sacrifício, né? Foi uma maravilha como pais poder... dar isso para ele, né? E a gente viu que, assim, em pouco tempo, como ele sempre aprendeu as coisas com muita facilidade, ele sempre foi muito de pequenininho, assim, na escola. Mamãe, eu sei fazer sozinho, não precisa, assim, tipo, já, sabe? Então, nunca teve esse problema de aprendizado,
a parte sensível dele também é muito, assim, Apurada, apurada. Assim. Então eu acho que isso foi uma coisa boa que a gente pôde dar para ele. É uma qualidade de Foi. vida. Sem Foi. dúvida. Né? Uma qualidade, um bem-estar. Foi. E o filho de vocês, ele é músico, ele gosta de algum instrumento? Ele na verdade, ele aprendeu a tocar piano, ele aprendeu a tocar violão, ele aprendeu a tocar flauta. Diga-se de passagem, eu faço questão de comentar que ele, né, não estudava. Aí teve uma época lá, ele tinha uns 11, 10 anos, falando: mamãe, papai, eu quero aprender essa invenção de Bach. É a invenção número 1, né? Eu falei, filho, mas como assim? Você não fez técnica, você quer tocar? Todo mundo quer tocar a invenção. E é uma peça com contraponto. Uma coisa acontece na mão direita, outra na mão de esquerda. Não é um acorde acompanhando uma melodia, né? Aí eu fui lá e falei, vou ensinar, né? Vamos passo a passo. Incentivando. E um mês, acho que 1 mês e 10 dias, ele estava tocando a obra toda, a peça toda, fluente, na velocidade. E tocou na apresentação de final de ano que ele queria tocar. É maravilhoso. Sem estar estudando, né? Sem Ele fazia outra estar. coisa, né? E- Então, influencia mesmo, né? Influencia mesmo. Mas Eu acho. para ser filho de vocês já é um espírito iluminado que já veio com essa missão, com esse dom, não é? É verdade, é verdade. Eu sou suspeita, né? Você já pensou uma pessoa que gosta, não que ele pode seguir outra carreira, no caso, mas assim, quando falam casa de ferreiro, espeto de pau, eu discordo, porque eu acredito que o dizer seria casa de ferreiro, espada brilhante, espada de diamante, né? Porque tá lá, né? Porque tá lá. De alguma forma ele aproveitou, Exato. né, de um outro jeito, né? Exato. Não precisa ser necessariamente tocando ou seguindo a profissão, né? Sim. E também lembrando, pessoal, que presente para as crianças não é só, claro, se puder tudo é bom, né? Natação, judô, Não, né? tudo, Kung Fu, mas acrescentem a música. Né? Como estamos explanando música, né? Porque eu acredito, esses esportes, eles são mais individuais. Agora, se o seu filho, o seu neto toca um instrumento musical na sua casa, na casa da avó, na casa da tia, vai só ter Ele vai vibração transbordar aquilo para outras Vai pessoas. ter vibração a música, de luz. Essa é a função da música, não é? Exato. Fazer o outro bem. na sua casa toda, na vizinhança. Olha, Muito bem, Olha, é isso mesmo. agora eu quero avisar para vocês que essa é a parte 1, porque a parte 2 tem muito mais. Vamos ter instrumento, vamos ter a orquestra de flauta doce da Sofia Helena. E gratidão por hoje. Renata, gratidão. Rodrigo, um presente para nós. Gratidão, namastê.